Tadjahal, Washileal. Olá a todos, eu sou o Leonardo, eu sou professor de Ciências e Geografia. No momento eu sou aluno de doutorado também e trabalho com sustentabilidade e ciências ambientais. Estudo inglês e mandarim por curiosidade e por necessidade também. O chinês entrou na minha vida de uma maneira mais ou menos ao acaso. Eu sou acadêmico, então eu preciso aprender inglês e qualquer outra língua seria importante. Então eu estava pensando que língua que eu vou estudar, para onde que eu vou fugir para poder continuar estudando, né? E pesquisando aleatoriamente no YouTube, de repente eu vi o canal da Ceci e outros canais que falavam sobre cultura na China e estudo na China, e eu comecei a me interessar cada vez mais. Foi uma surpresa saber que era possível aprender mandarim aqui, onde eu estou em São Paulo, então sem precisar ir numa escola e ter todo aquele desgaste. Eu faço doutorado na área de sustentabilidade, que é uma área dentro da área das ciências ambientais. Eu trabalho com um micro-organismo que vive nos oceanos, no fundo dos oceanos, e eles servem como bioindicador, tanto para ambiente poluído como para conhecer o passado do planeta Terra. E esse organismo é muito estudado no mundo todo. E depois que eu comecei a estudar mandarim, eu percebi que 90% dos textos que eu li em inglês, que são papers, né, artigos científicos, sempre tem chinês ou instituições chinesas envolvidas nos estudos. A China está participando mais do circuito científico global, eu percebi, porque várias áreas sempre tem chineses no meio. Então, não necessariamente essa participação está ligada a uma área, está ligada ao próprio desenvolvimento da ciência como um todo. Então, eles estão marcando mais presença, eles estão se abrindo mais e está chegando mais coisas para a gente dos chineses. Então, isso também me motivou muito a estudar o mandarim, porque o inglês é a língua internacional, mas se for possível estudar junto com os chineses, eu acho mais interessante conversar com eles em mandarim. Eu já terminei o HSK1, eu estou na metade do HSK2 e de todo o conteúdo que eu estudei no HSK1, no curso do HSK1, eu me sinto bastante confortável para ler, às vezes para ouvir também. Mais do que eu esperava, porque eu achei que o meu esforço deveria ser maior por conta de ser muito diferente do que a gente está acostumado. Quando eu estava no ensino fundamental, mais ou menos na 7ª, na 8ª série, eu tive uma professora que morou no Japão. E ela voltou para o Brasil, foi dar aula na minha escola e ela sabia falar japonês. E ela fez um projeto com os alunos interessados e começou a ensinar japonês. Então eu aprendi um pouco do alfabeto, um pouco da gramática, assim foi bem pontual, bem pouquinho. Então eu não tive, quando eu iniciei o estudo do mandarim, para mim eu já tinha curiosidade lá no alto. Então eu não tive problema de ter barreira. É difícil a escrita. E os tons. É uma outra língua, vamos lá. Se eu for aprender francês tem que fazer biquinho. Eu estudo inglês e eu não consigo fazer aquele som. Não consigo. Enfim, toda língua tem isso, então no mandarim não podia ser diferente, eu não tive esse problema. É que é muito mais simples do que eu pensei. Eu já achei que não seria tão difícil, porque eu já tinha ouvido, né, depois que eu me interessei, eu comecei a ler sobre, mas quando eu estudei é mais simples ainda do que eu achava. É impressionante como com pouca coisa você consegue construir uma língua, que cada palavra basicamente é uma sílaba. E isso pra gente que precisa de 3, 4 sílabas para uma palavra, na nossa língua é muito surpreendente. Eu comecei a pesquisar seriados e eu gostei muito de novelas chinesas. Eu tive a fase de novelas brasileiras, mas já passei dessa fase. Mas novela chinesa é legal, é melhor que as mexicanas, vão por mim. A lógica da cultura é totalmente diferente. O que é um relacionamento amoroso, o que é uma briga, o que é um inimigo, é totalmente diferente. Eu me aproximei do Kung Fu, artes marciais. Eu sempre tive preconceito com artes marciais, porque eu não gosto de violência, eu não gosto de competição. E eu tinha essa ideia de qualquer arte marcial. Eu participei de algumas aulas de Aikido, aulas livres, e eu falei, nossa, que diferente. Mas aí com o mandarim eu falei, por que não Kung Fu? Aí eu fui procurar uma escola, hoje eu pratico, já sou faixa laranja. Enfim, a saúde melhorou bastante, tô tendo mais contato, né? Uma coisa puxa a outra, né? Um pouquinho que você aprende no mandarim, isso abre o seu olhar para outras esferas da vida que você não cuidava. No meu caso, por exemplo, os exercícios físicos, que eu ficava me cobrando, tem que fazer, tem que fazer. Quando a gente faz mestrado e doutorado, a gente tem que pensar em estudar fora, ter uma experiência no exterior. No meu grupo de pesquisa,
pesquisa na minha universidade sempre fica sempre existe aquele incentivo, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. E aí o inglês é um idioma que é regra, todo mundo tem que saber falar e saber ler. A pressão para aprender uma segunda língua é sempre francês, espanhol, e eu queria fugir um pouco disso. Quando eu comecei a ver que a China tem lá na China tem muitas universidades e que eles têm programas de intercâmbio, eles incentivam, eles mandam chineses para cá, brasileiros vão para lá, eu comecei a contar isso como uma possibilidade de fazer um intercâmbio, como eu estou no doutorado, talvez um pós-doutorado, uma possibilidade que não existia. E é interessante que toda vez que eu digo isso, todo mundo olha para mim e fala, China, né? Não, por que não Japão? Eu falo, por que não China? China tem universidade, como o Brasil tem, qual é o problema aí? É uma experiência internacional, é uma outra visão de mundo, é isso que a gente precisa fazer, esse intercâmbio. Depois que eu comecei a estudar o mandarim, eu percebi que é muito interessante você falar na língua do país que você vai. Mas hoje eu entendo que você cria mais canais de comunicação se você chegar no país falando a língua local. Então, eu sou professor, eu trabalhei dando aula para o ensino fundamental e eu tive a chance de em 2014, 2013 e 2014 ser professor de informática. Então eu tinha que levar as crianças para o laboratório de informática e fazer eles produzirem blog, vídeo. A gente não tinha equipamento, mas eu tinha que... Por que essa pessoa produziu esse vídeo desse jeito? Como eu consegui fazer ser feito? Fazer esse tipo de brincadeira. Quando eu vi a escola da CI, comecei a estudar, eu percebi que como eu me identifico com esse tipo de estudo, eu via vários recursos. Caramba, se eu fosse professor de informática hoje, eu usaria esse recurso. Por exemplo, um recurso que eu achei muito interessante do espelho. Eu estava conversando com a Ceci hoje do espelho na aula de pronúncia, que ela grava de frente, o espelho do lado. E como o seu jeito de aprender é diferente quando você assiste um vídeo. E eu não me senti desamparado pelo fato de estar sozinho. Eu sou habituado a estudar sozinho. E a gente sempre pensa que vai vir que numa videoaula você vai ter menos conteúdo ou menos experiência de aprendizado do que numa aula presencial, e eu não senti isso. Não senti, tanto pelo acompanhamento pelo WhatsApp como pelos vídeos em si. Mudou que eu tive que aprender a me controlar, porque você se empolga e como não tem você que se programa, você tem que dar o break. Senão eu não, hoje por hoje chega. Deu, vai descansar, cria ritmo, você cria contato com a língua, dá a impressão que não, mas você consegue. É possível, através do vídeo. Mas se não tivesse o pula-muralha, eu não sei onde eu ia procurar. Porque em escola de idioma é inglês e espanhol, você não tem outras opções de língua. Até mesmo o francês, que muita gente estuda, não é tão fácil de achar. É aula particular e muito caro. Leon, 我想给你你的 certificado. 谢谢。不客气, espero que você ganhe do HSK2 em breve. Eu também espero, obrigado. Xexê. Yes. Caixa Xexê. Obrigado, Cici. Sucesso. Muito obrigado por ser minha professora também.